Queridos, a palavra de hoje é o princípio do primeiro. Diga comigo, o princípio do primeiro. Quando nós começamos a série de sermões sobre uma vida abençoada, nesta noite, eu sei que vai haver muitas distrações. As crianças, por favor, podem se levantar, até 9 aninhos de idade, e podem ir lá para o final. Isso, eu tinha esquecido. Ok. Nós começamos uma série de sermões, uma vida abençoada, ou por uma vida abençoada, baseado neste livro que você mesmo está lendo, e muitos de nós estamos lendo esse livro. Se eu não me engano, ainda só tem 6 exemplares, é o que tem, não tem mais. Você pode comprar, não sei se a maquininha está aí, mas você pode comprar ainda. E esse livro, ele extrai da Bíblia, da palavra de Deus, de forma didática, muitos conceitos, muitos princípios, muitos valores para termos uma vida abençoada. Esse livro é um livro escrito por um pastor de uma igreja que ele começou com uma família. E hoje é uma igreja no Texas, nos Estados Unidos, com mais de 15 mil membros. E Deus escolheu este homem para ensinar alguns princípios para a vida da gente. E esses princípios são aplicados na sua igreja, no seu ministério, nos seus sermões. E através desses princípios, esta igreja tem sido enriquecida, abençoada, e as mãos dessa igreja têm tocado o mundo com trabalho de missões, com trabalho social. É uma igreja atuante. Nós desejamos ser uma igreja atuante. Vou repetir, nós desejamos ser uma igreja atuante. Deixa eu dizer uma coisa, querido, uma igreja atuante e relevante é uma igreja também atualizada. Irmãos, eu tenho 54 anos. Talvez eu não teria muita dificuldade de aprender a mexer com essas coisas aqui. Isso que é um computador portátil. Mas eu aprendi a mexer com isso. Eu procurei sempre me atualizar. Isso é uma ferramenta muito útil. Eu consigo levar meus sermões para todos os lugares desse jeitinho aqui, como a Bíblia. E eu procurei me atualizar. Nossa igreja é uma igreja atuante. Para ser relevante, nós precisamos também nos atualizarmos, ou precisamos entender, irmãos, que o tempo que estamos vivendo hoje não é o tempo de 40 anos atrás. Eu me lembro muito bem que quando eu ia pregar o evangelho, nós alugávamos um caminhão, colocávamos meia dúzia de jovens em cima, com guitarra, com violão, com aparelho de som. Viajávamos 1 hora para uma outra cidade chamada Cocal, e lá nós começávamos a pregar o evangelho. E aquele caminhão atraía uma multidão de gente, e muita gente ouvia a palavra, e a gente pregava a palavra lá. Nós não tínhamos naquela época retroprojetor, nós não tínhamos data show, nós não tínhamos telão de LED, nós não tínhamos um televisor 4K, e nós tínhamos, era essa, há muitos anos atrás, no começo do meu ministério. Se nós fizermos isso hoje, não atrai multidão para ouvir o evangelho.
Às vezes eu vou em São Paulo, eu vejo aqueles pregadores na praça pregando o evangelho e falando lá nas ruas de São Paulo. E eu lembro que no passado isso tinha um efeito poderoso. Eu lembro que as pessoas entravam nos metrôs e a gente fazia e começava a fazer um movimento aqui. Daqui a pouco tinha 20, 30 pessoas ouvindo a gente pregar o evangelho. O mundo se modernizou, o mundo se atualizou, o mundo evoluiu, as pessoas também. As pessoas têm pressa, as pessoas elas são exigentes, as pessoas são atualizadas. Então, para sermos uma igreja relevante, para sermos uma igreja referência, para sermos uma igreja para propagar o evangelho, nós precisamos ser uma igreja também atualizada. Nós usamos muitas coisas aqui. Eu vejo os meninos tocarem no louvor aqui da igreja, é impressionante. Eu lembro que quando nós começamos o ministério, para a gente ter alguém que tocasse o teclado, talvez muitos de vocês hoje são dotados com dons, com talentos, e tem uma capacidade inata de chegar aqui e começar a tocar e começar a louvar. Tudo isso, irmãos, é o tempo que estamos vivendo. Eu quero que você entenda que no livro de Daniel diz que o tempo que estaríamos vivendo seria um tempo em que as coisas iriam se acelerar muito rapidamente. A evolução, nós estamos vivendo um tempo de evolução. Quando eu comprei o meu primeiro computador, há 25 anos atrás, existia o 286, o 386, o 486, quando chegou no 586, aí eu comprei o primeiro Pentium 100, isso há 23 anos atrás. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, demorava 2, 3 anos para lançar um novo modelo de computador. Irmãos, hoje demora apenas dias para você comprar um celular de última geração, em que você grava, filma, é gravador, você transmite, o celular transmite para a internet, é tudo online. A nossa igreja faz uso da tecnologia, e outro dia pessoas estavam agradecendo a Deus por terem ouvido a palavra através da internet. Pastor, eu não pude ir no culto, mas eu participei do culto pela internet. E hoje em 2 semanas você tem atualizações de celulares impressionantes. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa, na mesma proporção que a tecnologia evolui, deixa eu dizer para você, Deus não fica atrás. As coisas de Deus não ficam para trás. Deus tem uma palavra urgente para essa geração, e você é a resposta daquilo que Deus está esperando que aconteça. Deus quer nos usar de maneira tão poderosa, e existe mesmo um processo de Deus para nos tornar como pessoas abençoadas, famílias abençoadas. E falando sobre isso, falando sobre essa cultura saturada, essa cultura evoluída, nossa cultura também foi saturada de falsos ensinamentos, de falsos clichês, de falsas concepções, de falsos valores. Nós, por causa de situações que aconteceram no reino evangélico, no meio evangélico, muitas vezes nós nos fechamos
para princípios e valores corretos de Deus. Sabe por quê? Porque nós estigmatizamos as coisas que acontecem. Então, o que o mundo faz? O diabo, ele é muito astuto. Você lê um jornal, você vê um jornal dizendo assim: pastor rouba igreja. Aí se cria o seguinte logo: o pastor está ali para aproveitar da igreja. Daqui a pouco você vê uma situação assim, em que igreja é encontrado nas salas da igreja milhões de dólares estocados, porque a igreja estava desviando dinheiro para não pagar impostos. E aí você começa a entender na sua mente que igreja não vale a pena participar de igreja, não vale a pena ser igreja, não vale a pena se envolver com igreja. E o diabo vai afastando-nos das coisas e dos valores. Aí a gente começa a pensar: pastor é ladrão, igreja não é de Deus. E a gente vai ouvindo tantas coisas, tantas concepções, e a maioria delas está ligadas à nossa vida financeira. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia está cheia de princípios relacionados à nossa vida financeira. E quando nós somos obedientes a esses princípios, nós prosperamos, nós somos abençoados. Mas quando, pela cultura deste mundo, enraizado no caos, no mamon, nosso coração manchado, nós não somos obedientes a isso. E o que acontece? A desobediência traz maldição. Então nessa noite, essa palavra vai esclarecer algumas coisas para nós. Como podemos realmente viver uma vida abençoada e ter uma vida abençoada? Como desbloquear as recompensas de uma vida abundante e abençoada que Deus quer que você tenha? Você já parou para pensar sobre por que Deus inventou essa história de vir aqui na frente e dar dízimo e dar oferta? E tem muitas pessoas que dizem: isso não é de Deus. Tem muitas pessoas que dizem: dízimo é coisa do Velho Testamento, dízimo é coisa da lei, dízimo, isso não é de Deus. Mas, irmãos, tudo isso que vai acontecendo é que muitas vezes nós vamos absorvendo cultura do mundo, e nós vamos vivendo em função de tudo aquilo que o inimigo vai semeando. Por quê? O inimigo quer matar, roubar e destruir. Como é que ele vai te matar? Como é que ele vai te roubar? Sabe como? Tem um meio muito fácil de roubar você: é trazendo no seu coração outros valores que não são os valores de Deus. Então você é roubado, porque você não é abençoado. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 1 versículo 3, porque somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, olha lá, ó. Bendito, vamos ler juntos? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Interessante que o texto está dizendo: nos abençoou. Isso é passado. Diga assim para o seu irmão: ele já fez. Diga isso já foi realizado. Diga para o seu irmão: se você não sabe, você já é abençoado. E eu quero mostrar algo para vocês hoje do que o inimigo vai roubando da gente. Vai roubando determinadas verdades e princípios, e nós vamos vivendo à mercê de valores e princípios errados, e isso nós vamos sendo roubados.
daquilo que mais Deus gostaria de fazer, que é nos abençoar, derramar sobre nós uma bênção sem medida, que Ele já fez isso em Cristo Jesus. Então, queridos, a palavra crer, você já parou para pensar assim, por que essa história de que eu preciso ofertar, e de que eu tenho que dizimar? Você já parou para pensar o que é mais importante? A Bíblia fala sobre orar 371 vezes, sobre a palavra crer 270 vezes, a palavra amor 714 vezes, mas a Bíblia fala sobre a palavra dar, ofertar 2162 vezes. Porque Deus quer, ou porque Deus queria que isto ficasse impresso aqui? Porque há princípios de Deus em ofertar, há princípios de Deus quando nós dizimamos. Nós ouvimos a palavra passada do ministro Felipe sobre a proteção sobre a nossa casa. Quando eu sou dizimista, eu trago sobre a proteção, eu trago proteção na minha casa. O diabo, ele pode, quando ele vier sobre a minha vida, eu posso dizer para o diabo: saia da minha casa, devorador, porque eu te repreendo em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou dizimista fiel. Você não tem autoridade sobre a minha casa. E eu estou falando isso porque a Bíblia me garante isso, quando ela diz assim, que o Senhor vai repreender o devorador para não chegar na sua casa. E a Bíblia, em Malaquias, o texto que o Felipe leu, diz que Deus fala para você fazer prova dele. Você já é uma pessoa abençoada por Deus. Olha o que diz Deuteronômio 28:3. Deuteronômio 28:3. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aleluia. Eu vou falar mais uma vez, você glorifica o Senhor. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Deixa eu dizer, a Bíblia diz: vocês serão, é uma promessa, é uma garantia estabelecida. Olha esse outro texto, Deuteronômio 28:6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Em tudo o que fizerem. Talvez você veio aqui nessa noite dizendo: eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ser abençoado. Então, nessa série de sermões, nós estamos ensinando você uma chave importante de como ser abençoado. E nesta noite eu quero falar que esta chave importante é o princípio do primeiro. A importância daquilo que é primeiro. O princípio do primeiro. E eu quero que você abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 13, no verso 1 e 2. Quando Deus vai falar com Moisés, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Deus aqui estabelece um princípio. Qual é o princípio que Deus estabelece? O primeiro pertence a Ele. Deixa eu dizer algo, querido, sobre você, quando nós estudamos sobre libertação. No processo de libertação, nós vemos a insidiosa ação de Satanás para atingir a geração. Então, geralmente, Satanás trabalha no pai, na mãe, e ele quer alcançar o coração do filho primeiro, ou da filha primeira, do que é primeiro.
na vida daquele casal, para que a maldição que ele estabeleceu na casa se perpetue por gerações seguintes, quando ele estabelece a mesma maldição sobre a vida do primeiro. E é interessante a gente observar isso. Muitos de vocês talvez tenham aqui lutas, e talvez estejam aqui e lembrando de que quando tiveram o seu primeiro filho, quase perderam o seu filho, ou quase perderam o seu primeiro, passaram por lutas que foram tomados. Deixa eu dizer uma coisa: as crianças inocentes, que muitos de nós e vimos na história pais perderem, porque eles foram tirados, quando você chegar no céu, elas estarão lá para se ajuntar a você, porque quem promete isso é o próprio Deus que garante a salvação. Eu acho que você não está entendendo nisso. Você não sabe de tantas mães que perdem seus filhos. Você não sabe de tantos pais que perdem os seus primeiros filhos, e perdem os seus filhos bebezinhos que não cresceram. Mas toda criança inocente, a garantia da salvação é dada a elas. E quando você estiver lá no céu, e você for para o céu, você vai encontrar o seu filho, os seus filhos. Isso é garantia. Quando Davi diz assim: ele não virá a mim quando o filho dele morreu, mas eu irei a ele. O filho que ele teve com Betseba. E o filho morreu. Ele orou, jejuou, fez tudo, mas o filho morreu, ficou doente e morreu. E aí quando o filho morreu, ele levantou-se, tomou banho, se trocou, e perguntaram para ele assim: mas Davi, você, enquanto o seu filho estava doente, você estava aí, e agora o seu filho morreu, você se vestiu e se trocou. E ele disse: ele não pode vir a mim, mas eu irei a ele, quando eu me reunir a ele. Então isso é uma garantia. Eu estou falando sobre o princípio do primeiro. Disse o Senhor a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícias dentre aqueles que dormiram. Um outro texto, número 15, 20. Apresentem um bolo feito das primícias da farinha de vocês, apresentem-no como contribuição da sua colheita. Tudo que Deus está pedindo aqui é o primeiro. Deuteronômio 18, 4. Vocês terão que dar-lhes a primícia do trigo, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Por que Deus estabeleceu que o primeiro pertencia a Ele? Era dele. E Ele diz: tem que ser consagrado a mim. Há um princípio nisso. E aqui eu lhe pergunto: quem é o primeiro da sua vida? Quem é o primeiro da sua vida? Abraão tinha Isaque. Então Deus pediu para ele Isaque. Você vai subir, você vai me consagrar, você vai sacrificar o seu filho. Então quando ele estava para sacrificar o seu filho, Deus entendeu que o primeiro no coração dele não era o filho, era ele, era Deus. Deixa eu dizer algo para você: cuidado. Tudo aquilo que você coloca muito valor, Deus pode pedir para ele, é direito dele.
Se Deus não ocupar, vamos falar juntos? Se Deus não ocupar o primeiro lugar na minha vida, Ele poderá pedir aquilo que ocupa o primeiro lugar na minha vida. Se Deus não ocupar o primeiro lugar na sua vida, Ele poderá pedir, e Ele pode pedir aquilo que está ocupando o seu lugar. Não há ninguém tem o direito, ninguém tem o lugar de Deus, ninguém pode ter o lugar dele. A Bíblia diz assim, em Mateus 6,33, existe uma forma prática e material de avaliarmos quem vem primeiro em nossas vidas. Como que nós avaliamos? Se Deus vem em primeiro lugar na sua vida, todo o resto está em ordem. A pergunta que eu faço a você é: a sua vida está em ordem? Se Deus ocupa, é fácil para a gente saber quem é que ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Se Deus ocupa o primeiro lugar na minha vida, todo o resto está em ordem. Disse Jesus, Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e o quê? A sua justiça, e as outras coisas. Sabe qual é o problema? É que nós invertemos esse texto. Nós estamos buscando em primeiro lugar as coisas que desejamos, para que o reino de Deus seja acrescentado na nossa vida. Qual o valor que você dá para Deus? Qual o valor que você dá para as coisas de Deus? Se a sua vida está em ordem, é porque você colocou Deus em primeiro lugar. Se a sua vida está em desordem, é porque Deus não ocupa o primeiro lugar da sua vida. Sério, né? Muito sério. Pesado, né? Muito pesado. Não quer dizer que não vai haver tribulação com você. Poderá haver tribulação. Não quer dizer que você não vai passar por situações difíceis. Não quer dizer que você não vai enfrentar situações traumáticas. Se Deus não vem em primeiro lugar, todo o resto estará fora de ordem. Mas se você coloca Deus, você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. Talvez você esteja vivendo um momento assim. É um momento para você colocar a sua vida em ordem. Para colocar a sua vida em ordem, o princípio do primeiro. Êxodo capítulo 13, de 1 a 2, o Senhor diz a Moisés: consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre homens, mas também entre os animais. A palavra correta aqui é me pertence. Diga assim: tudo pertence ao Senhor. Diga assim: e o primeiro na minha vida é valorizado por Ele, e é direito dele. Então ele diz: me pertence. Gostaria de poder explicar o quão enfática é esta palavra no hebraico. Êxodo 13, 12, abre a sua Bíblia, ou olhe o telão. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre, todos os primeiros machos dos seus rebanhos pertencem ao Senhor. A palavra é pertence ao Senhor. A palavra enfática aqui é tudo pertence ao Senhor, e o primeiro é dele, o primeiro pertence a Ele. Vamos ver essa linguagem parecida em Êxodo 13, 13, quando diz assim: resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Presta atenção. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Presta atenção para você entender esse princípio aqui.
resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos. Mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito entre os seus filhos. Os primogênitos dos jumentos deveriam ser resgatados pelo sacrifício de um cordeiro. Isso é muito importante para você entender. Então, por exemplo, o filhotinho do primeiro jumento tinha que ser resgatado. Na troca disso, então o dono tinha que dar um cordeiro lindo, perfeito, sem defeito, que tinha que ser sacrificado, para ele não ter que sacrificar o jumentinho. Note que se ele não fosse resgatado, a cabeça do jumento era para ser quebrada, ou seja, não serviria para mais nada, ele iria morrer. Era necessário quebrar o pescoço dele. Se ele não fosse resgatado, ele seria perdido de qualquer forma. Se não pudesse então ir lá resgatar o jumentinho que nasceu, com um cordeiro no lugar do jumentinho, então você sacrifica o cordeiro no altar, por causa do jumentinho. Se você não quisesse fazer isso, então se quebrava o pescoço do jumento. Pastor, o que o senhor está querendo ensinar aqui? É que é muito conteúdo para a gente, mas quando você lê isso daqui, você vai entender muita coisa. O princípio do resgate. E tudo isso daqui vai apontar para algo muito maior do que compreendemos. Isso deve ser aplicado também, sabe ao quê? As nossas finanças. Aos primeiros 10%, quando eu recebo meu salário, eu já pego os 10%, coloco aqui e guardo. No dia que eu vier, no primeiro dia na igreja, então eu venho consagrar, mas eu já separei, eu já destinei, eu já ofertei no meu coração, eu já ofertei. Se eu não trouxer dessa forma, eu vou perder o restante. Vocês vão compreender do que eu estou falando daqui a pouco. Agora vejam, resgatem também todo primogênito entre os seus filhos. Vamos nos aprofundar nesse assunto agora para você. Vou tirar, o que tem a ver o jumentinho, o que tem a ver o cordeiro, o que tem a ver essa questão de entregar primeiro. Vamos ver. Primeiro, o primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Todo primogênito, toda primícia, todo primeiro deveria ser sacrificado, diga, sacrificado ou resgatado. O jumentinho ia ser sacrificado, ou para você resgatar o jumentinho, você então tinha que fazer o quê? Dar um cordeiro que seria sacrificado para resgatar o jumento, para o jumento não morrer. Vamos entender. O primogênito então, olha aí, Êxodo 13:13. O primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Este princípio aqui no Velho Testamento continua por toda a Bíblia. Ele começa aqui e ele vai até o final da Bíblia. E o que isso tem a ver comigo? Nós não sacrificamos mais animais. Nós não resgatamos mais animais. Agora eu quero que você entenda as categorias representadas: puros e impuros. O cordeiro que seria sacrificado para resgatar o jumento, o cordeiro é puro, e o jumento é um animal impuro. Então o dono queria que o jumentinho vivesse.
E ele não queria sacrificar o jumentinho. Então, para ele resgatar o jumentinho, ele tinha que dar um cordeiro no lugar do jumento. E esse cordeiro era sacrificado no lugar do jumento. E o jumento então era resgatado para não morrer. Quem está entendendo aqui, levante sua mão. Estou bem claro? Estou bem claro? Está bem claro? Então diga para o seu irmão assim: leia o livro. Você vai ter mais explicações. Deixa eu dizer para você. Agora você vai entender. Eu vou explicar melhor para você. Existiam duas características de animais em Israel: puros e impuros. E essas categorias são relacionadas com o jumento impuro e o cordeiro puro. O jumento representa os animais impuros, enquanto o cordeiro representa os animais puros. Como saber o que fazer? Bom, se for um animal puro, o primogênito deve ser sacrificado. Se for um animal impuro, ele deve ser resgatado. Deixa eu te explicar. Eu, então, tenho na minha fazenda muitos animais. Meu jumentinho nasceu, jumentinho, né? Filho da jumentinha nasceu, primogênito dele. Ele é impuro, diga impuro. Diga, ele não pode ser sacrificado. Então, se não pode ser sacrificado, precisa ser resgatado. Quem está entendendo? Eu quero que vocês me ajudem, gente. Não fica olhando com essa cara assim para mim, não. Eu quero que vocês me ajudem. Porque se vocês não entenderem esse princípio, vocês vão sair daqui. Presta atenção. Eu sou o dono do jumento, e o meu jumento, a minha jumentinha teve um jumentinho. O jumento é impuro, então ele não pode ser oferecido no altar, porque ele é impuro. Se ele é impuro, ele precisa ser resgatado. Para ele ser resgatado, na troca do jumento que é impuro, ou de qualquer animal que seja impuro, eu tenho que oferecer um cordeiro. O cordeiro é o quê? Puro. Então, para resgatar o impuro, eu tenho que oferecer algo que é puro. Se você for se for um animal puro, o primogênito desse animal puro lá, ele pode ser sacrificado. Se for um animal impuro, ele não pode ser sacrificado, ele tem que ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. Se for puro, o primogênito deve ser sacrificado. Se for impuro, ele deve ser resgatado com o sacrifício de um animal puro. Duas perguntas. Quando nós nascemos em Cristo, quando nós nascemos puros ou impuros? Impuros. O pecado entrou no mundo, o pecado destruiu o nosso caráter. O pai não ensina o filho. E deixa eu dizer, pai, você é autoridade sobre a vida dos seus filhos até eles completarem maioridade de idade. E se eles não quiserem te obedecer, eles não têm o direito de ficar na sua casa. Então, quando tem culto na sua casa, seus filhos têm que participar. Quando tem célula na sua casa, seus filhos têm que participar, porque você está ensinando o caminho. Não deixe os seus filhos dominar você, porque os filhos deles irão dominá-los também. Nós precisamos resgatar o valor de uma família cristã judaica, princípios e valores. Nosso Brasil, nosso mundo, a sociedade deteriorou o conceito de família. Nós estamos invertendo os papéis. Os filhos estão mandando nos pais, tem direito sobre os pais. Os pais não conseguem ter autoridade sobre os filhos. Que pais somos nós? Que os nossos filhos fazem o que querem.
Pai, você tem autoridade espiritual, autoridade em todos os aspectos da sua vida. Deixa eu dizer para você, não é seu filho que sabe o que é melhor, é você que sabe o que é melhor para os seus filhos. Então, querido, duas perguntas: quando nós nascemos, nós não ensinamos nossos filhos a fazer o que é errado, nós não ensinamos o pecado para os nossos filhos, mas eles já têm a natureza pecaminosa, as inclinações dele é para o mundo, os desejos dele é para o mundo. Por quê? Nós já nascemos impuros. Impuro significa que nós nascemos no pecado. E eu posso perguntar isso para vocês vão saber. Vocês ensinaram os seus filhos a fazerem coisa errada? Não, eles fazem por natureza. Que natureza é essa? Pecaminosa. Vocês ensinam os seus filhos a não quererem Deus? Não, eles não querem Deus porque eles têm natureza pecaminosa. Vocês ensinam os seus filhos a não orarem? Não, eles não querem orar porque eles têm uma natureza pecaminosa. Queridos, é nosso desejo, é nossa responsabilidade fazer o que Deus ensinou para Moisés e o povo. Tu as inculcarás a teu filho, e delas falarás, assentada no caminho, andando, ao deitar-te, ao assentar na mesa. É responsabilidade nossa. Isso aqui é só uma palhinha para os pais, para saber onde nós estamos errando e por que nós chegamos na atual sociedade que estamos vivendo. De uma menina de 12 anos falar para o Bolsonaro que era direito dela ser homossexual. Que era a escolha dela. Queridos, agora, Jesus nasceu puro ou impuro? Jesus nasceu o quê? Puro. Está entendendo? Nós somos impuros. Nascemos impuros, mas para sermos resgatados como impuros, alguém que é puro teve que morrer no nosso lugar. Está entendendo onde está? O cordeiro precisava ser oferecido em sacrifício por causa do jumentinho, que era impuro. E Deus estava dizendo o seguinte: um dia olharam para Jesus e João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Está entendendo o princípio? Diga para o seu irmão: princípio é princípio. Este princípio do primeiro, ele vai de Gênesis a Apocalipse. Deus está dizendo assim: o puro Jesus, o puro teve que ser sacrificado para que o impuro pudesse ser resgatado. Foi isso que nós acabamos de ler. O cordeiro puro tem que ser sacrificado para resgatar o jumento impuro. Ou seja, o cordeiro puro, Jesus Cristo, tem que ser sacrificado para resgatar o jumento, o Wilson, que nasceu em pecado. É um princípio. O primeiro pertence ao Senhor. O primeiro pertence ao Senhor. Queridos, Jesus é a primícia dos dízimos de Deus. O maior investidor na nossa vida foi Deus. O que ele tinha de melhor? A Bíblia diz que o filho dele era o quê? Unigênito. Ele foi o primogênito de Maria e José, mas ele foi o unigênito de Deus. Então, o único e o primeiro filho foi um investimento de Deus. Veja, você dá o dízimo primeiro, você não paga as contas e depois vê se sobra alguma coisa, você entrega primeiro. É o princípio do primeiro. Você primeiro dá o dízimo, não é apenas o 10%, mas os primeiros 10%. Você separa primeiro. Como eu disse para você, comece a mudar isso na sua vida. Esse é o princípio do primeiro. Eu não vou pagar as contas primeiro, eu vou separar primeiramente o meu dízimo,
e depois eu vou pagar as contas com os 90% que sobrou. Este é um princípio de bênção sobre a nossa vida. Quantos aqui são dizimistas? Levante suas mãos. Levante suas mãos e glorifique o Senhor. Tenha vergonha não, tenha vergonha não. Eu quero dizer para você o seguinte: só aplique isso na sua vida. Separe primeiro. Você já não tem dificuldade, você já é dizimista. Agora, para você que não é dizimista, querido, se você não reconhecer que o que você tem é dele, pertence a ele, você não vai ser abençoado. É princípio. Porque é necessário ter fé para dar o primeiro. Presta atenção. Quando Deus pediu o cordeiro primogênito, Ele exigiu fé. Por quê? Veja só, o dono chegava e dizia assim: por que eu tenho que entregar o meu primeiro cordeiro? É o meu primeiro. Quando eu tiver 10 cordeiros, aí eu pego um e dou. Mas quando ele sacrificava o cordeiro, o primeiro, e oferecia, sabe o que acontecia? Ele tinha que ter fé que Deus ia dar muitos outros para ele. Dos outros Deus não pedia, Deus só pedia o quê? O primeiro de cada cria. Quem está entendendo aqui, diga amém. Isso é princípio. Deus não pedia, por exemplo, o primeiro, depois Deus pedia o 9º daquela cria, o 10º daquela cria. Deus só pedia: me entreguem o primeiro. O primeiro é meu. Se for jumento, você resgata o puro pelo impuro. O puro morre pelo impuro. O impuro, ele vai continuar lá. Ele pode pertencer ao dono, mas você vai ter que dar no lugar dele um puro. O princípio do resgate. Ele não disse: espere a ovelha ter 10 cordeiros e me dê um. Assim você escolhe aquele. Você podia escolher aquele que estava estragado, aquele que estava bichado, aquele que estava ruim. Mas o que ele pedia? Me entregue o primeiro. Há um princípio, queridos, que nós precisamos aprender aqui. E eu quero chamar a tua atenção para esse texto aqui. Muito importante esse princípio. Romanos 11:16. Coloca aí para mim, por favor. Romanos 11:16. Presta atenção. Romanos 11:16. E se as primícias, vamos ler juntos? Se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando você vem e traz os seus 10% daquele salário, a raiz é santa. Todo o restante, os 90%, vão ser abençoados. Quando você traz os 10%, Ele está dizendo: as primícias daquilo ali é santo, todo o restante vai ser santificado. Queridos, você quer a bênção de algo sobre a sua vida? Traga para o altar, ofereça ao Senhor, ofereça ao Senhor e faça a prova dele. Ele não esperou nós nos tornarmos puros ou retos para dar o seu Filho. Deus deu Jesus quando estávamos zombando dele, cuspindo nele, traindo ele. Ele nos ofereceu Jesus. Nós éramos impuros e pecadores, e Ele não esperou, Ele entregou. A Bíblia diz: sendo nós ainda pecadores, Ele morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Deus investiu em nós. Este é o princípio do primeiro. Romanos 5,8 diz: Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Deus entregou o que Ele tinha de melhor, sem ter
ter a garantia de nada. E a Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ou seja, Deus usou as feridas de Jesus para nos curar. Deus usou todo o sofrimento de Jesus para trazer a paz sobre nós, e nós ainda nem o tínhamos aceitado e recebido. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A primeira porção tem a redenção e se torna a porção redentora. Quando você dá o primeiro para Deus, o resto é resgatado. Ouça com atenção: não dê primeiro para o seu financiamento, não dê primeiro para o seu banco, não dê primeiro para outras coisas. Primeiro ofereça ao Senhor. Porque quando você fizer isso, a primeira porção, os primeiros 10% devem ir para Deus. O primeiro primogênito deve ser sacrificado ou resgatado. Segundo, os primeiros frutos deveriam ser ofertados. Provérbios 3, 9 a 10 diz: honre ao Senhor com todos os seus recursos, com todos os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios. Deixa eu explicar uma coisa para você. Abra sua Bíblia em Abel e Caim. Gênesis. Qual é o texto aí? Abriu? Quero mostrar isso para você. Estou sem óculos aqui. Gênesis, capítulo 4. Coabitou o homem com Eva e teve sua mulher. Essa concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra. Diga para o seu irmão: fins de uns tempos. Olha o verso, olha o texto. Ao cabo de dias, trouxe o que? Caim do fruto da terra. Deixa eu dizer aqui, para a gente desmistificar uma coisa aqui. Abel, por sua vez, verso 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Diga para o seu irmão: das primícias do seu rebanho. Diga: do seu rebanho e da gordura deste. Diga assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, mas rejeitou Caim. Sabe qual foi o que te foi ensinado muitas vezes? Que Deus aceitou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel era oferta de que tinha sangue, era animal. E que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim ofereceu, sabe o que? As finas iguarias, os alimentos. Mas aonde é que está a rejeição aqui? A rejeição está na palavra primícia, e a rejeição está: trouxe ao cabo de dias. Volte o texto, querido, volte o texto. Mas ao cabo de dias, para trás, verso 2: ao cabo de dias trouxe Caim. Sabe o que Caim fez? Caim plantou. E quando ele colheu, sabe o que ele fez? Ele não trouxe. Ele não ofereceu o primeiro ao Senhor, porque até
aquilo que era como agricultura era oferecido como primeiro, a primeira plantação, a primeira colheita, a primeira fruta do pé, tudo era primeiro, o princípio do primeiro. Então Caim, ele colheu, mas ele não se lembrou de Deus. E o que ele fez? Talvez ele comeu, talvez ele deu para o amigo, e quando foi no final dos dias da colheita, ele se lembrou, pegou a oferta e levou para Deus. Pergunta para o seu irmão, não é assim que você faz? Com o seu dinheiro? Se sobrar, você dá para o Senhor? Porque você pensa, diga para o seu irmão, porque você pensa que você está dando é para a igreja e não é para Deus. Deixa eu te mostrar algo aqui hoje, que isso aqui vai quebrar. Você pensa que o dinheiro que você coloca é para a igreja. Sua mentalidade precisa mudar. Caim pegou do fruto, mas ele comeu, deu. Aí ele se lembrou, há um Deus que me abençoou. Ele não deu do primeiro fruto, ele não deu da primeira colheita. Mas Abel não. Abel, quando deu a primeira cria, Abel lembrou-se e falou: opa, isso pertence a quem? A Deus. Havia regra? Não havia. Havia lei? Não havia. Diga para o seu irmão: dízimo não é lei. Havia lei estabelecida aqui? Não. Diga para o seu irmão: havia um princípio. O princípio do primeiro pertence ao Senhor. A Bíblia diz então que Deus se agradou da oferta de Abel, mas recusou a oferta de Caim. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus recusa tudo aquilo que lhe é dado sem alegria, sem disposição no coração e sem aquilo que é direito dele por ser o primeiro. O que é sobra, Deus não se alegra. Não minta para Deus, não engane Deus, não faça como Ananias e Safira. Querido, eu estou lhe ensinando um princípio, isso vai mudar a sua vida. E eu quero que você veja esse texto aqui, interessante. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, eu disse que eu ia te mostrar algo, já passou, eu acho que eu vou ter que pregar dois sermões nesse texto. É impressionante. Alguém leia para mim, olha lá, Hebreus 7, querido, Hebreus 7, vamos ler esse princípio. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo de tudo o que ele ganhou, presta atenção. De acordo com o livro de Gálatas, Abraão é o nosso pai espiritual, e Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. Também sabemos que Melquisedeque é um tipo da representação de Cristo na Bíblia. Hebreus vai falar isso. A Bíblia diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. Diga para o seu irmão: Abraão vem antes da lei. Tira da sua cabeça de achar que dízimo é coisa de lei, da lei. Abraão vem antes da lei, e a Bíblia diz que ele deu o dízimo, e ele deu para um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque era rei de Salém, rei da paz. A Bíblia não fala a sua genealogia, e Hebreus vai falar quem era Melquisedeque. Vamos ler, quem vê? Vamos ver. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava da matança dos reis, e o abençoou. Verso 2, querido, mesa, a quem também Abraão separou o dízimo de tudo, sendo primeiramente, por interpretação do seu nome, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Verso 3,
sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Continua. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem segundo a lei, de tomar dízimos do povo. Então, os sacerdotes recebiam dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que esses também tenham saído dos lombos de Abraão, ou seja, que são da geração de Abraão. Ou seja, o povo vinha e entregava os dízimos para os levitas, para pessoas. Continua. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha promessa. Abraão já tinha promessa. Diga para o seu irmão: Abraão já tinha promessa. Pergunta para o seu irmão: se ele já era abençoado, por que ele recebeu mais bênção? Diga assim: porque o maior tem poder de abençoar o menor. Melquisedeque era maior do que Abraão. Se nós já somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, por que então eu preciso ser abençoado na entrega do meu dízimo? Deu um nó na cabeça? Se eu já sou, por que eu tenho que ser abençoado? Quando eu entrego, eu atraio a bênção. Quando eu recuo, eu atraio sobre mim a maldição. Verso 7. Ora, sem contradição alguma, o maior é abençoado o menor é abençoado pelo maior. Continua. E aqui certamente, preste atenção, recebem dízimo homens que morrem, ali porém recebe aquele de quem se testifica que vive. Deixa eu dizer uma coisa para você. Continua o verso 9. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Verso 10. Porquanto ele estava ainda nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, pois sob este o povo recebeu a lei, que necessidade havia de que o outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Voltando para o verso 8, coloca aí, queridos. Quando você traz o seu dízimo aqui, você não traz o seu dízimo para o homem carnal. O verso 8 está dizendo aqui. E aqui são os homens que recebem. Ali, porém, na entrega, quem recebe é Jesus Cristo, que testifica aquele que vive. Queridos, esse é um princípio. E tem gente que diz assim: dízimo não está no Novo Testamento, dízimo é coisa do Velho Testamento. Eu não dou dízimo porque dízimo é do Velho Testamento, não é do Novo Testamento. Então, preste atenção, né, no que eu vou dizer aqui para você. Abraão, nosso pai espiritual, deu dízimo a Melquisedeque, que era o próprio Jesus Cristo, uma representação simbólica de Cristo. Além do mais, tudo isso aconteceu 430 anos antes da lei. A outra coisa que é importante mencionada aqui nessa passagem, no verso 8 diz: aqui certamente tomam dízimo homens que morrem, ali porém aquele,
e aí eu coloco entre aspas, Jesus, de quem se testifica que ele vive. De acordo com esse versículo notável, Jesus recebe dízimos no céu. Quando você faz a entrega do seu dízimo, você pode achar que está dando a uma igreja local, mas no sentido muito real e espiritual, os dízimos dos verdadeiros dizimistas são recebidos pelo próprio Senhor Jesus. Que privilégio, que coisa santa, e que perda para aqueles que não cumprem os princípios de Deus. Nós somos abençoados, irmãos, e nós vamos parar aqui. Deixa eu dizer algo, se eu vou terminar. Quero 3 homens aqui em cima e uma mulher. Podia vir minha esposa aqui, que eu vou falar aqui da minha esposa. Vem cá, minha esposa, né? Samara. Traga uma cadeira para ela, para mim. Tem uma cadeira aqui, vem cá. 3 homens para mim, por favor, aqui. Eu vou terminar já. Nós estamos encerrando. Pedir para a Samara sentar aqui. Eu quero 3 homens, rápido aqui. Por favor. Quero que a Samara sente ali. Presta atenção no que eu vou ensinar para vocês aqui nessa noite. E a gente vai entender isso daqui. Eu vou viajar. E eu vou me ausentar. Mas eu vou voltar. Eu vou dar a cada um de vocês R$10.000. Todo mês vocês vão receber R$10.000, R$10.000, R$10.000. Mas eu quero que vocês cuidem da minha esposa. Que vocês entreguem para ela 10% disso. Todo mês você vai dar a ela R$1.000. Todo mês você vai dar a ela R$1.000. Todo mês você vai dar a ela R$1.000. E eu vou me ausentar. Então eu fui embora. E passado algum tempo, depois de 3 meses, eu voltei. E eu não fui perguntar a eles. Eu fui perguntar à minha esposa. Escuta, eles cuidaram de você? Eu pedi que eles deixassem com você R$1.000 todo mês. São 3 meses. Eles deixaram para você? Só um deixou 1.000? Quem deles? Vem cá. Todo mês você deu R$1.000 para ela. Muito bem. Ok. E os outros 2? Sim, um deles deu 3.000 para você todo mês. Tá? É que nós não combinamos antes. Gente, faz de conta que nós vamos combinar aqui. Eu tô adivinhando. Então, ela me disse o seguinte: olha, ele fez mais do que você pediu. Todo mês ele me deu R$2.000. Você pediu a ele que me desse quanto? 1.000, mas todo mês ele me deu R$2.000. Todo mês ele deu R$2.000. E o outro? Ela disse: este outro, no primeiro mês ele deu R$800. Você deu só R$800 para ela? Eu não pedi para você dar 1.000? E no segundo mês? No segundo mês ele deu R$300. Ué, diminuiu? No segundo mês ele deu R$300. E no terceiro, ele disse que é muita conta.
E no terceiro mês, ele não deu nada. Muita festa. Porque ele leu o livro. Então eu, sendo o Senhor, vendo que minha esposa e noiva não foi cuidada, eu pedi que ele desse, e ele deu. Todo mês R$1.000. Ele deu mais do que R$1.000, ele deu R$2.000. Ele entendeu que ele precisava cuidar da sua noiva. Ele foi mais do que fiel. Ele foi fiel, mas ele foi infiel. Então eu vou dizer para ele: olha, eu não vou lhe dar mais R$10.000 de hoje em diante. E o que eu ia lhe dar R$10.000, eu vou dar na mão deste daqui, porque ele deu além do que ele devia, porque ele foi fiel e foi acima disso. Deixa eu explicar o que vocês vão entender. A noiva é a igreja. Eu sou Jesus. E estes são os filhos de Deus, que devem cuidar da noiva. Tudo que nós entregamos aqui, nós não entregamos para a igreja, nós entregamos para o noivo. Quando cuidamos da noiva, nós devolvemos ao noivo. Você viveu com 8.000 cada mês, e agora você recebeu uma bênção duplicada. Você agora vai viver com quanto? 18. Você continuou sendo fiel, não vai lhe faltar, porque você foi fiel. Você foi infiel, até o que você tem lhe será tirado e dado a outro, porque o outro foi fiel. Aqui nós temos uma representação de por que muitas vezes nossa vida não é abençoada. Porque nós pegamos aquilo que é de direito de Deus, que é de direito do Senhor e do reino, e nós fazemos uso. Em vez de eu consagrar aqueles 10% ao Senhor, eu faço uso disso. E quando eu faço isso, se a raiz é abençoada, a primícia é abençoada, todo o restante vai ser. Mas se não for, todo o restante será amaldiçoado. Então quando eu mexo naquilo que não é meu, e não sou obediente àquilo que é princípio de Deus, eu deixo de atrair sobre mim a bênção que já está me destinada, e atraio sobre mim a maldição que a mim está reservada por causa da desobediência. Este é o princípio, queridos, é tão simples. Obrigado, queridos. E eu vou terminar aqui nessa noite. Vou dizer para minha noiva que você está mais linda hoje. Diga para o seu irmão: dízimo, fidelidade, oferta, generosidade. O André deu dízimo e deu oferta. Por ser generoso, lhe foi duplicado. Queridos, eu não estou ensinando isso, porque deixa eu dizer uma coisa: Deus é rico, dono do ouro, dono da prata. Ele não precisa do seu dinheiro. O dinheiro é apenas um teste na sua vida, para saber quem ocupa o primeiro lugar dele. Então eu quero convidá-lo para domingo que vem, porque domingo que vem nós vamos entender quem é que domina a nossa vida quando nós não somos fiéis. Há um principado chamado Mamon, e nós vamos entender como que ele age, como é que ele faz, e por que que muitas vidas estão destruídas financeiramente, quando os princípios de Deus são violados.
Eu quero terminar nessa noite. Quero chamar o ministério de louvor, por favor. A Bíblia diz em Malaquias: tragam o dízimo todo ao depósito do Senhor. O dízimo sempre vem para a casa do Senhor. Você não pode dividir o seu dízimo, você não pode designar o seu dízimo, você não pode dizer: eu estou dando dízimo, eu vou querer que faça aquilo, eu quero que construa. Teve gente que chegou para mim e falou assim: pastor, eu estou dando o meu dízimo lá e eu quero que a sala das crianças seja feita. Você não pode designar o seu dízimo. O verbo trazer, ao invés do verbo dar, se fala de dízimo, porque você não pode falar que deu aquilo que não pertence a você. Quando você traz, você não está dando, porque aquilo não é teu. Os 10% não é teu, o primeiro é de Deus. Se você reter, você vai ser amaldiçoado. Se você reter, você não vai ser abençoado. E quando eu não sou abençoado, eu sou o quê? Eu deixo de ter a bênção, eu deixo de ter o favor. Quando eu deixo de ter o favor, eu tenho sobre mim o quê? A ira. Queridos, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. 10% não é meu, é dele. O meu, quando eu entrego, eu sou abençoado por aquilo que eu devolvi, que é dele, ele colocou na minha mão, pertence a ele. Então ele abençoa o restante que é meu. Essas são as únicas opções que nós temos. Quais são as opções que nós temos? As opções que nós temos é trazer ou roubar. Eu não tenho uma outra opção. Ou eu trago, e a Bíblia diz, não diz aí, dai o seu dízimo. A Bíblia diz: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro. Trazer significa trazer aquilo que é dele. Não está dizendo que é para você dar aquilo que não é seu. É para você dar, para você entregar aquilo que é dele. O seu é o 90%. E depois nós vamos falar sobre isso. Agora, queridos, as opções que temos é trazer ou roubar. Lembre-se disso: tragam todo o tesouro, o prata, o ouro. Lembra quando Deus disse para Jericó, lá em Jericó: tragam o ouro e a prata de Jericó nas minhas mãos. O que aconteceu? Acã pegou do ouro e da prata e escondeu. E o que Deus disse? É o que? Anátema, maldito. Por que Deus pediu para trazer o ouro e a prata? Porque era a primeira cidade a ser conquistada. Deus não pediu as outras cidades, só foi aquela, porque Jericó era a primeira. Queridos, Deus só queria mostrar para Israel que se eles entregassem todas as riquezas que eles pegassem de Jericó, todas as outras conquistas viriam. E sabe o que aconteceu? Quando eles não fizeram isso, eles perderam a próxima guerra, a próxima batalha. Eles ganharam uma batalha poderosa, grande, tremenda, mas eles perderam uma batalha pequena. Por quê? Porque quando nós não entregamos aquilo que é de Deus, quando nós tomamos aquilo que é de Deus, nós estamos roubando. Quando nós roubamos aquilo de Deus, nós atraímos sobre nós maldição. Quando nós atraímos sobre nós maldição, queridos, nós não vamos vencer as guerras que temos para vencer. Nós não vamos vencer as batalhas. Deus pede: entregue aquilo que é meu. É meu. O primeiro é meu, é o princípio do primeiro. O primeiro é meu. Ele entregou Jesus, ele entregou o primeiro. Aqui está uma simples pergunta e direta. A Bíblia diz que em Josué capítulo 7, Acã disse, Deus disse assim: Israel roubou de mim. A expressão que Deus diz lá, Israel roubou.
Quando nós não devolvemos aquilo que é de Deus, nós estamos roubando a Deus. Coloca o texto de Malaquias, querido, capítulo 3. Queridos, por que você quer algo amaldiçoado na sua conta no banco, quando você retém os 10% que é de Deus? Se você já tem problemas suficientes demais, às vezes na área financeira, por que você quer reter com você aquilo que não é teu? Isso é muito sério. Queridos, é preciso ter fé. Quando eu entrego primeiro, eu estou entendendo que não importa, todas as outras coisas Ele vai prover. E eu entendo agora, porque nós estamos vivendo o ano da provisão, que Deus está querendo corrigir isso no nosso meio. Eis que envio o meu mensageiro. Versículo 6, querido, por favor. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Tem muita gente que diz assim: isso aqui é coisa do Velho Testamento, pastor. Esse texto está dizendo que Deus não muda. O princípio de Deus não muda. O que Ele estabeleceu lá atrás, Ele estabeleceu aqui. E Ele está dizendo que é por isso que você não é consumido. Continua o texto, querido. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, não os guardastes. Tornai-vos vós para mim, e eu tornarei para vós, o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de voltar para o Senhor? Deus está dizendo que muitos de nós estamos distantes, muitos de nós distanciamos dos princípios, distanciamos dos valores, porque nós nos tornamos materialistas, por causa de tantas coisas que nós permitimos entrar no nosso coração. Verso 8: roubará o homem a Deus? Quero fazer uma pergunta: Deus precisa do seu dinheiro? Ele é o dono da prata, do ouro? Ele não precisa do seu dinheiro. Olha lá: todavia vós me roubais e dizei: em que te roubamos, Deus? Aí Deus vai dizer o quê? Nos dízimos e nas ofertas. Continua, verso 9: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, mas sim vós e essa nação toda. Continua: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois faça prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Então primeiro eu entrego, depois eu faço prova. Primeiro eu entrego, depois eu lanço fé. Primeiro eu entrego e eu confio. Queridos, é um teste. A palavra de domingo foi: é um teste. Nós estamos sendo testados. E aí diz: e não derramar sobre vós bênção tal, e não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Ele está dizendo assim: vocês vão ficar surpresos com o que eu posso fazer.